Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates, aqui na Band 1360 AM. A Voz do Rio. Boa tarde, hoje no programa A Voz do Rio. Nós estamos aqui no programa com muitas informações e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o doutor Renato. O doutor Renato, Faria, ele é do Santos, ele é médico de próstata e ele é também, o perfil dele, gente, é enorme. Ele é uma pessoa, assim, que ele, na área dele, ele é um grande estudioso e hoje nós estamos fazendo essa entrevista com ele aqui de utilidade pública aqui no programa Voz do Rio, visto que nós estamos no mês justamente azul. O mês azul é justamente um mês para prevenção do câncer da próstata. E isso não é só nacional, é internacional também. Então, hoje, nós estamos com ele aqui para essa entrevista e ele nos informar justamente como os homens devem fazer a prevenção para não obterem o câncer da próstata. O doutor Renato dos Santos Faria, ele é urologista, ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, ele é graduado em oncologia, formado pelo INCA. E ele também é formado em pós-graduação por cirurgia minimamente evasiva pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele é médico do Corpo Clínico da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele também é diretor fundador do Instituto da Próstata, uma clínica em Copacabana, que quando nós terminarmos a entrevista com ele, estivermos terminando, ele vai conceder para vocês o telefone, o e-mail, enfim, o endereçamento dele eletrônico para quem quiser ter contato com ele. Boa tarde, doutor Renato, do Renato dos Santos Faria. Oi, Graça, boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conversando sobre esse tema extremamente importante e vamos falar um pouco mais dele aí nos próximos minutos. Agora, doutor Renato dos Santos Faria, o senhor, como dentro da área justamente sobre a situação de urologia e sobre todas essas doenças, né, na área de urologia, que também não é só câncer de próstata, a gente sabe que urologia também outras situações também, inclusive do próprios rins, né, que o médico urologista ele também tem indicação para os rins. Mas hoje, como nós estamos no mês justamente de novembro, mês azul, mês que foi convocado justamente para as pessoas saberem e terem uma ideia de que seja como fazer a prevenção, evitar o câncer de próstata. Nós aqui hoje, no programa A Voz do Rio, gostaríamos que o senhor informasse para nós qual seria a melhor forma da prevenção do câncer na próstata para que os homens soubessem e pudessem antecipadamente se cuidarem, inclusive procurar um urologista. Graças a essa pergunta é extremamente importante. Talvez antes, assim, só para a gente poder abordar e falar estatisticamente sobre o tema, o câncer de próstata é extremamente prevalente no homem, é a segunda causa mais importante de câncer de próstata, só atrás dos tumores de pele não melanoma, né, do ponto de vista de estatística masculina, pegando tanto homens quanto mulheres, é a quarta maior incidência de diagnóstico de câncer, de todos os cânceres, é a quarta maior incidência, e
estatisticamente, de cada 6 homens, 1 terá câncer de próstata, e de cada 34 homens com câncer de próstata, 1 pode morrer da doença. Ou seja, acaba sendo bastante prevalente, é importante ter esse tema sempre lembrado, é importante ter isso de maneira sistemática na cultura do homem procurar o urologista. Falando sobre questões preventivas, a gente não tem fatores de riscos extremamente determinados que venham a desencadear o câncer de próstata, a não ser 3 situações que são importantes. Uma, quanto mais idoso nós ficamos, acaba tendo mais risco de ter o diagnóstico da doença. História relacionada a parentes na família acaba sendo uma história extremamente importante. Se a gente tiver pai ou tio, dobra o risco nosso de incidência de ter câncer de próstata comparado à população geral, e se tiver um irmão com câncer de próstata com menos de 65 anos de idade, a gente pode até ter quase 10 vezes mais chance de ter câncer de próstata. E os negros acabam tendo um risco maior de incidência de também ter câncer de próstata. Mas por que os negros? Maior índice? Do ponto de vista de trabalhos populacionais, estatística. A gente não tem aí um gatilho específico do porquê da população negra desenvolve. Entretanto, é mais apresentado nos negros do que, por exemplo, nos brancos e, por exemplo, também na população asiática. Acaba tendo menos apresentação nessa população. Entretanto, a gente sabe que existe fatores ambientais. Se um japonês vier para os Estados Unidos, vier para o Brasil morar, ele passa a ter essa estatística igual à da população da brasileira, igual à da população americana. Ou seja, a gente sabe que tem culturalmente situações alimentares, situações de exposição, situação relacionada à poluição, que também vem a ter alterações genéticas e que desencadeiam o risco de câncer de próstata. Falando sobre fatores preventivos, como eu comentei, a gente não consegue ter situações tão claras como, por exemplo, a questão do tabagismo. Olha, é importante parar o fumo, é importante parar o vício do tabaco para que a gente possa ter menos chance de câncer de pulmão. A gente não tem essa relação tão objetiva. O que a gente orienta são situações muito mais gerais relacionadas a alimentos gordurosos, é importante evitar. Prática de exercícios é extremamente importante, evitar risco relacionado à obesidade, e a gente orienta a questão de uma prática de vida saudável. Isso automaticamente vai ter menos chance de câncer de próstata, assim como também outros riscos de cânceres de modo geral. Agora, doutor Renato dos Santos Faria, nós gostaríamos também que o senhor dissesse para nós se existe no Brasil ou internacionalmente, ou já está chegando no Brasil, algum remédio, algum comprimido que a pessoa, quando já estiver assim, como uma prevenção até, porque hoje em dia nós sabemos que, um exemplo, né? Hoje em dia as mulheres estão usando muito, e os homens também, muito colágeno, né? Para poder, no caso, evitar o envelhecimento de pele, né? A resistência também. Teria algum medicamento que os homens pudessem usar para evitar justamente o câncer de próstata? Excelente pergunta, Graça. A gente teve um estudo lá atrás, um estudo Reduce, e que dizia que a finasterida pudesse ser um medicamento que haveria a possibilidade de fatores protetores relacionados a câncer de próstata, né? Pacientes negros, pacientes com história familiar, pacientes com PSAs elevados, a gente poderia iniciar a finasterida e poderia objetivamente ganhar menos chance de câncer de próstata. Esse estudo veio por água abaixo, ou seja, isso acabou sendo contraindicado, não tendo aí objetivamente maiores fatores protetores. Entretanto, no último congresso americano foi apresentado um trabalho numa estatística de uso da finasterida por 7 anos, em pacientes com fatores de riscos, a gente pode ter algum ganho de maneira objetiva. De maneira clara, de maneira normalmente utilizada no cotidiano, a gente acaba não tendo um fator medicamentoso de prevenção. Olha, o licopeno, o tomate, vinho, algumas práticas de maneira objetiva, que possam ter aí flavonoides, né, como tem no vinho, no suco de limão, e tem alguns fatores protetores que são interessantes. No vinho tem? Para algumas doenças, até mesmo do ponto de vista cardiovascular, essa é uma situação que
para a próstata, de maneira clara, a gente acaba não tendo aí um fator tão marcado de proteção objetiva contra câncer de próstata. E o câncer de próstata, sabendo que em estágio inicial é uma doença que não apresenta sintomas, é uma doença silenciosa, é por isso da campanha do Novembro Azul de conscientizar o homem a essa busca ativa do urologista, mesmo que não tenha sintomas, né? Porque sempre fica aquela ideia de, já que eu não tenho sintomas, eu não preciso investigar nada, né? Já que eu não tenho sintomas, eu não preciso procurar um médico, para quê, por quê? Entretanto, a gente sabe que no estágio inicial da doença, onde a gente tem no diagnóstico inicial, a gente tem uma gama de tratamentos que são imensos, uma chance de cura altíssima, a gente acaba tendo essa necessidade para diagnóstico precoce de uma visita constante ao urologista, e a visita se baseia praticamente em PSA, em exame digital da próstata, o famoso toque retal, e exame de urina. Caso necessário, aí se desdobra outros exames complementares. Em caso de suspeita ao toque, suspeita ao PSA, aí é necessário, para que a gente tenha o diagnóstico objetivo do câncer de próstata, que a gente faça uma biópsia. Em tendo esse resultado da biópsia, aí que se desdobra todas as possibilidades de tratamento cirúrgico, radioterápico, medicamentoso. Aí tem uma gama de tratamentos muito grande, e nos últimos 5 anos a gente teve um avanço cirúrgico, medicamentoso imenso do câncer de próstata, onde cada vez mais a gente tem uma estatística muito favorável de sobrevida dos pacientes em tratamento, de sobrevida dos pacientes em todos os estadios da doença, né? Tanto em doença localizada, até mesmo em doença avançada, por todo esse avanço que a gente teve no tratamento, isso acabou sendo benéfico para os nossos pacientes. Doutor Renato dos Santos Faria, o senhor vai fazer alguma palestra assim especial nesse mês de novembro? Sim, eu vou estar lá no Arquivo Nacional, no dia 22, uma quinta-feira, 22 de novembro, às 10 horas da manhã. Enfim, conto aí com a participação de todos os amigos, de todos os ouvintes, para que possam estar lá conosco, a gente falar um pouco mais sobre a doença, apresentar casos específicos, tirar dúvidas. Isso acaba sendo bastante importante, essa interação e essa conscientização, e esses grupos pequenos são importantes, que eles acabam sendo propagadores dessa ideia e levam essas informações para os ambientes de trabalho, para dentro da família, e acaba sendo isso interessante, essa divulgação. Eu quero acrescentar que o Arquivo Nacional, ele é do Ministério da Justiça e funciona na Praça da República 173. Perfeito, eu vou estar lá, agradeço o convite mais uma vez. A gente está à disposição para tirar dúvidas via e-mail, tem um telefone de contato da clínica. Qual é o contato seu? O telefone do Instituto da Próstata, que funciona em Copacabana, 2547-9662 ou 2236-5261, e o nosso e-mail de contato, institutodaprostata@gmail.com. Para finalizar a nossa entrevista aqui no programa Voz do Rio, nós sempre pedimos para os entrevistados, convidados, uma frase sua, uma frase que você gosta para passar, inclusive, para esse nosso Brasil querido. Olha, eu acho que o conceito maior, mais do que o câncer de próstata, é a saúde do homem, o cuidado periódico, a preservação da saúde, não tratar a doença. Eu acho que esse que precisa ser o principal recado, é o principal recado que o Novembro Azul também tenta passar, é se prevenir e não tratar a doença. Esse talvez seja aí o foco mais importante, não só ter a valorização, e a gente sabe da preocupação, e talvez essa seja uma grande chamada, câncer de próstata, de atrair pessoas para que possam estar conosco, mas o ideal é que a gente tenha uma grande prevenção e evite doenças que sejam mais agressivas e de difícil tratamento, e que gere aí uma situação sempre muito árdua para o paciente e para a família. Nós agradecemos a sua participação, viu, doutor Renato dos Santos Faria, né? Oncologista no nosso programa A Voz do Rio, urologista, né? E sucesso cada vez mais, viu? E nós vamos também estar lá no Arquivo Nacional, e para também ver a sua palestra lá, que com certeza será de muito sucesso. Nós agradecemos aqui mais uma vez ao doutor
Renato dos Santos Faria, urologista, né, com vários cursos na área de oncologia também, e também ele é um dos diretores do Instituto da Clínica de Próstata, que fica em Copacabana, e é isso aí, o programa Voz do Rio, como utilidade pública nesse Novembro Azul, para você fazer a sua prevenção do câncer de próstata, que é muito importante isso. Uma boa tarde e obrigado a todos os ouvintes, a todos vocês, justamente por essa grande audiência hoje, com a participação do nosso médico, né? Que ele é muito importante, todos os médicos são muito importantes nas nossas vidas. É isso aí, uma boa tarde. A Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação.